Namastê, que a paz esteja contigo. Eu quero conversar hoje contigo sobre uma ideia, um modo de vida radical, diferente e que tem relação com tudo aquilo que nós chamamos de problemas, dificuldades e limitações. Note que provavelmente quando você tinha 14, 15, 16 anos, ou até mesmo quando tu tinhas 8, 9, 10 anos, existiam alguns problemas, algumas limitações na tua vida. E provavelmente a cada dia que passa, aumenta-se a quantidade de problemas. Não sei se você identifica isso na tua vida. Aumenta a cada dia a quantidade de medos, de depressões, de irritações, de ansiedades, de expectativas. Para isso, a Índia antiga e principalmente o Tantra hindu tem um texto chamado Mahamudra, o grande gesto, que nos ensina uma forma de lidarmos com essa questão. E a forma ela passa pela seguinte ideia: o problema raiz, o problema maior que nós temos é a nossa própria mente, é o nosso próprio pensar. Assim, quando nós acreditamos que lutando contra várias situações que vão aparecendo, nós iremos vencer, isso de modo geral é jogar a vida na lata do lixo. Porque quanto mais lutamos para ultrapassarmos os nossos problemas, ultrapassarmos entre aspas, parece que mais problemas existem. Até o momento que tu se das conta, isso que eu já te disse, que o teu problema é a tua mente. E não é só o teu problema, é o meu também. A gente resolve um problema e depois resolve outro e depois resolve outra. É como se a vida fosse uma árvore e nós vamos o tempo todo tentando podar essa árvore. É interessante que tem pessoas que estão sempre lutando, isso é um exemplo, contra aquilo que elas consideram negativo. Elas estão se limpando, estão tirando as energias perversas, estão o tempo inteiro se purificando, e elas passam a vida inteira se purificando. E o próprio fato de se purificar é crer que eu não sou puro, que eu sou uma pessoa impuro. Quando você compreende a natureza da mente questionadora, irritada, a mente na Índia, ela é considerada um saco sem fundo. Quanto mais você dá para ela, mais ela quer. E aí vem nossa ambição desmedida também. E a cada ano que passa são milhares de pensamentos, milhares, ou por que não, milhões de pensamentos. Até que um dia você nota que você é um hospedeiro desses pensamentos. Isso hoje na ciência se chama memética, que é a ciência dos memes, dos pensamentos. Ou seja, os pensamentos vêm a mim. Eu sou como uma casa de hóspedes. Inclusive o mestre iluminado Rumi aponta nessa direção, que nós somos casas de hóspedes, que um dia vem uma tristeza, outro dia vem uma alegria, outro dia vem uma profunda gratidão de se estar vivo, no outro dia, ou até mesmo uma hora depois, uma profunda indignação de se estar vivo. Quando nós compreendemos que os pensamentos são como nuvens que vão e que vêm, a grande parte dos problemas está resolvido. Porque tu só vais observar essas nuvens que vão e que vêm. O mestre Osho, que foi um dos maiores mestres da minha vida, ele dizia, ou melhor, ele tem um livro que se chama O Caminho das Nuvens Brancas. Primeiro que esse livro fala de nós mesmos, porque nós somos como nuvens brancas que vão passando. Tudo na vida é impermanente, tudo tem um começo, um meio e um fim. E ademais, o Osho também ensina que os nossos pensamentos são como essas nuvens brancas. De repente, eu crio uma ideia que alguma coisa vai me pegar, surge um medo. Eu vou alimentando e alimentando e alimentando e alimentando. É claro que essa mente, ela hospeda muitas coisas bonitas.
e no outro momento muitas coisas negativas. A espiritualidade ocidental, que por vezes é meio delirante, imaginativa, ela começou a desenvolver muito a ideia do pensamento positivo, de só pensarmos positivo. É claro que entre o pensar positivo e o negativo, escolha o positivo. Mas permanecer o tempo todo pensando positivo, primeiro que nós vamos recalcar as nossas sombras, recalcar. E as pessoas recalcadas, elas quando explodem, elas agridem os outros e agridem a si mesmas. Perceber, e o Osho também falava muito isso, ele dizia, eu não quero que você, eu não estou aqui, o Osho dizia, para fazer com que você não pense negativo. O Osho dizia, eu não estou aqui para eliminar os teus pensamentos negativos. Eu estou aqui para eliminar os positivos e os negativos. Eu estou aqui para você perceber que o teu ser sempre permanece. E esses problemas vêm e vêm e vêm. É como, por exemplo, eu estou falando aqui contigo e aqui nesse local que eu estou hoje está muito frio por causa do ar-condicionado. Meu corpo sente frio. Eu posso criar uma tempestade num copo d'água por causa disso. Mas eu observo o frio, pronto. Quando eu vou lá para fora, quando eu for lá para fora hoje, vai estar muito quente comparado com aqui. E eu observo o calor. Eu observo a fome, mas não é fome real. É uma fome ilusória. Eu observo alguns medos que minha mente vai criando e ela começa a dar corda nisso. Aí eu penso em eliminar aquilo que é negativo. É claro que é possível se trabalhar com essa mente negativa usando, por exemplo, uma técnica chamada Ho'oponopono, que eu compartilho muito contigo. A minha própria mente, quando começa a dar corda em algumas coisas perversas, eu coloco as mãos e trabalho. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Mas tendo em mente que outras coisas vão estar surgindo. E a ideia é perceber que eu não sou a minha mente. A minha mente o que é? Uma tagarela. A tua também é? A minha mente acha que sempre eu tenho razão. A minha mente ela está sempre irradiando um monte de coisas desnecessariamente. A minha mente está sempre destruindo pessoas e situações com críticas, com julgamentos, com análises. Mas note, tu não és isso. E essa é a maior liberdade que eu posso dar para ti, porque até a própria ciência hoje, principalmente a ciência dos memes ou a biologia de ponta, através de um cientista chamado Richard Dawkins, tem apontado nessa direção. Você não é quem você pensa que é. Você não é quem você pensa que é. A mente vai trazendo uma série de pensamentos, mas elas não, ou eles, esses pensamentos, não necessariamente têm relação com aquilo que você é. Você é talvez o silêncio por detrás da mente, o que observa os pensamentos, o que nota os pensamentos vindo. Por exemplo, quando eu entro num shopping, eu já sei que minha mente vai começar a pensar, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou quando minha mente vê brócolis, ela diz, eu não quero isso. Mas quando ela vê um bolo cheio de marshmallow que vai acabar com a minha saúde, ela diz, eu quero isso. Mas você não vai na onda da tua mente. Porque o pior também não é só necessário, não é necessariamente a mente ir contra tudo que te cerca, mas é a mente destruir aquilo que você é. Porque isso pode acontecer, da mente destruir aquilo que você é. Por isso que eu insisto no Ho'oponopono, por isso que Mestre Jesus insiste na oração. O que é a oração? É você enviar uma bênção a todos os seres. A oração da mente é o eu deveria, eu tenho que, o outro tem que, o governo tem que. A oração da mente é muitas vezes amaldiçoar a todos, criticar a todos. A oração do teu ser é a compaixão por todos os seres. Por isso que Mestre Jesus dizia assim, não julgar. Não julgar. Por isso que Mestre Jesus falava da oração, porque a oração é o antídoto contra todos esses pensamentos que vêm e que vêm e que vêm. Então,
O que eu digo para ti, não adianta ficar podando a árvore, não adianta podar a árvore. Simpatias, banhos energéticos, tudo isso pode até ser bom, mas o problema é a tua mente. A tua mente. E é interessante porque esses pensamentos são como viajantes e são muito depressa, é impressionante. Quando nós somos mais velhos, mais maduros, um pensamento fica. Quando é jovem, não. Vem uma depressão, ela passa bem depressa nas crianças. Vem uma ansiedade, passa bem depressa. Já em alguém da meia idade para frente, vem um pensamento e ele fica, ele fica, ele fica. É um pensamento fixo. Na verdade, não é fixo. É uma nuvem cinza, mas ainda assim é uma nuvem, é impermanente. O meu convite, o convite do Tantra, é você não dar bola para esses pensamentos. É só notar agora, fecha os olhos, quem que vai vir? Estou com pressa, estou com sede. Quem que a tua mente vai procurar para dizer que está certo, para dizer que está errado? Simplesmente aceita esses pensamentos. Como, volto a repetir, você fosse uma hospedaria, uma pousada, um hotel. Os hóspedes vêm, você não pode escolher. Então vai observando esses pensamentos sem se identificar com eles. Não lute contra os mesmos. Algumas pessoas falam para mim, Otávio, eu quero parar de pensar. Ou eu quero lutar contra os meus pensamentos. Vamos olhar isso com uma lupa, com uma lente de aumento. Quem é que luta contra os pensamentos? São os teus próprios pensamentos. Quem é que quer parar de pensar? Diz assim, agora eu tenho que parar de pensar. É a tua própria mente, que agora resolve parar de pensar. Em vez de querer ter um carro, em vez de querer ganhar dinheiro, ela resolve que tu tens que parar de pensar. A ideia da meditação é não lutar contra os teus pensamentos. Porque eu insisto, quanto mais você luta, mais você alimenta os mesmos. Tem um filme que é todo espiritualista, que é todo místico, que se chama Matrix. Não sei se você assistiu. E o Matrix são 3 filmes. O primeiro, o Neo, ele briga contra o destino dele o tempo inteiro. O segundo, ele continua brigando. E o terceiro filme, ele briga cada vez mais com o agente Smith, que era como se fossem os pensamentos dele. Só que cada vez que ele dá um soco no agente Smith, surge 2. Ele dá outro golpe, surge 4. E no final, quanto mais ele luta contra o agente Smith, mais surgem. E uma hora ele diz assim, ok, não vou mais lutar contigo, tu ganhou. Tu ganhastes a briga, acabou, não vou mais lutar. E aí o agente Smith fala, mas como você não pode lutar? Porque eu só posso existir se você lutar contra mim. Mas eu não vou lutar, ele diz. E quando ele deixa de lutar, simplesmente o agente Smith para de existir. A nossa mente cria um dragão, um demônio, e vai lutando contra aquilo o tempo todo. E a maior parte das pessoas o tempo todo está lutando. Se você abre um portal de notícia como o UOL, o Globo.com, como o IG, você vai ler só coisas para você lutar contra. Tudo ali é criticando, é apontando os erros, é algo meio sádico, algo cruel, algo masoquista. O meu convite, eu volto a repetir, tu só tens um problema, que é a tua própria mente. E o convite sempre deixe de viver dessa maneira, de lutar contra tudo, de querer... alguém se zanga com você, pronto, você já quer brigar com a pessoa. Alguém pensa diferente, você já divide, aquele é de direita, aquele é de esquerda. Alguém faz uma observação, aquela montanha é alta, você já compara com uma outra que é mais alta. E a mente continua brigando e brigando, brigando e brigando. E quem é que ganha com isso? Absolutamente ninguém. A mente vai criando um inferno na nossa vida. E hoje que tudo é mental, as pessoas vivem numa realidade virtual, que nada mais é do que a realidade mental. Se nós brigarmos com tudo isso, certamente nós vamos perder. Se eu conseguir manter, isso é muito simples, tu tens que treinar, manter uma certa separação de tudo isso. Isso é a maior liberdade que eu posso te dar. Eu estava falando que a ciência hoje, através de um cientista chamado Richard Dawkins, que é um pensador, ele chama a mente de um gene egoísta.
A nossa mente é um gene egoísta. Ela foi feita para ser egoísta, para preservar a espécie. Mas eu sou aquilo que está por detrás da mente. A minha mente fala palavrões, ela culpa, ela julga, ela tem um lado sombrio do outro mundo. Mas eu tenho uma mente, assim como eu tenho uma unha, assim como eu tenho uma mão. Mas eu não sou a minha mente. Eu volto a repetir para ti, tu podes passar a vida inteira tentando resolver problemas, ou a partir de hoje fazer essa reflexão. Você só tem um problema na tua vida, que é a tua mente. Que é acreditar, que é pensar, que é achar e até sentir que alguma coisa é problema. Quando tu tens a percepção de que não é bem assim, um grande milagre acontece.